falava ontem à noite, no trabalho que o coral desenvolveu, que algumas coisas que são privilégios nossos são intocáveis. Ninguém pode fazer isso, senão nós. Cuidamos para que isso não se torne uma espécie de orgulho, é verdade. Mas só nós podemos levantar os olhos, sair da horizontalidade da vida, onde praticamente o mundo inteiro vive, levantarmos os nossos olhos e falarmos com o nosso Criador. Isso é um privilégio. Quem mais pode adorar ao Senhor, digno de ser adorado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, senão você e eu, o povo do Senhor? Quem mais? Este é o nosso privilégio. Enquanto o mundo olha apenas na altura do seu tamanho, ou até muitas vezes para baixo, para as rudezas e durezas da terra, e olha preocupado para o túmulo, porque sabe que é para lá que ele vai, eu e você, não. Eu e você temos o privilégio de não só olhar no horizonte, de não só olhar para o que está debaixo da terra, mas de levantar nossos olhos e contemplarmos aquele que veio na história, viveu nesta terra, foi tocado por pessoas e até mesmo depois da ressurreição foi visto por pessoas, mais de 500, diz as Escrituras, e depois ascendeu aos céus para sumir nas nuvens? Não, para retornar no dia que o Senhor tiver marcado. Dia do Senhor, dele. Por isso não adianta desenvolvermos teorias adventistas, no sentido de advento, não adianta. Adianta marcar data, como muitos já marcaram, se frustraram. Não adianta. Mas um dia ele virá. E no dia que ele voltar, então será um dia glorioso para aqueles que viveram com os olhos esperando o Altíssimo. Porque novamente todo olho o verá. Mas para aqueles que viveram na horizontalidade, viveram olhando e se preocupando com as coisas do aqui e o agora, viveram mais preocupados com o túmulo e desesperados, porque o túmulo sem Jesus é um desespero. Para esses o tempo terá passado. Talvez eles pensariam lá na frente, por quê? Por que gastei minha vida atrás do nada? Mas o tempo terá passado. Assim é o nosso privilégio. Cultuar ao Senhor num domingo pela manhã é o meu privilégio. É o seu. Então adoremos ao Senhor. Louvemos ao Senhor pelos seus grandes feitos. O Senhor está agindo na história. E hoje nós vamos falar, por um breve tempo, sobre o que ficou conhecido como a plenitude dos tempos. Como nós já estamos nos aproximando do Natal e o cristianismo como um todo celebra essa data e nós nos alegramos também. Teremos cantatas, teremos peças, teremos apresentação das crianças do projeto Umuarama. Nós já vamos, deste período para frente, esperando alguns momentos bem especiais. A igreja produzirá, de alguma maneira, um louvor ao Senhor. São tempos que a nossa fé também pode ser aumentada no sentido de buscar ao Senhor, de refletir sobre coisas espirituais. Então eu dou início hoje a uma série que nós vamos chamar de A Vida de Jesus, umas talvez 5 ou 6 exposições acerca de Jesus, acerca do advento, acerca do que foi a plenitude dos tempos, a missão de Jesus, e como aconteceu a proclamação dos anjos, como aconteceu a apresentação de Jesus no templo, como foi o tempo em que ele estava entre os doutores, falando sobre as coisas maravilhosas da casa do seu pai, porque foi assim que ele disse quando sua mãe perguntou: o que fazes? Por que fizeste isso conosco? Ele disse: mãe, por que me procuras? Não sabiam você e papai que eu precisava cuidar da
casa, das coisas da casa do meu pai. Logo em seguida, a esta apresentação e a exposição aos 8 anos de idade, ele, depois, ao iniciar seu ministério, vem e João Batista o batiza, e em seguida ele sai para ser tentado no deserto e, por fim, chama os seus discípulos para começar, então, definitivamente o ministério público. Mais ou menos esse espaço nós queremos cobrir até dezembro, nessa série A Vida de Jesus, a vinda dele e a plenitude dos tempos. Mas hoje vamos ler um texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Aqui Paulo está falando acerca de quem foi Jesus e a importância da vinda dele. Gálatas, perto de Efésios. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eu chamo essa meditação de Jesus, o centro de tudo e de todos. Jesus, o centro de tudo e de todos. Na plenitude dos tempos, ele ocupou o centro da história. Está escrito assim, em Gálatas 4, 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu sei que só de ler esse texto, o seu coração se alegra. Eu sei que só de ler isso que Paulo falou aos Gálatas, você não se sente mais escravo. Você sabe que você é filho. Você sabe que você é herdeiro. Você sabe disso, mas nem sempre foi assim. Foi anunciado, mas ao chegar não foi reconhecido. Era esperado. Os profetas falaram dele dia após dia, mas causou imensa surpresa quando chegou. Numa manjedoura, o Rei dos Reis, os pastores o anunciam. Pastores não eram pessoas de palavra muito reconhecida naquela época. Tanto é que os pastores, a palavra deles em tribunal não valia. Os pastores de ovelhas, os pastores de Israel daquela época, são eles que anunciam, ei, o Rei dos Reis nasceu. As pessoas ficam pensando, será? Era ouvido. Ouviam-no pregar, se admiravam da sua pregação. Ficavam preocupados. Nem sempre era compreendido. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Homem chora, diria um judeu do primeiro século. Causava preocupações, reconsiderações, temores, porque as coisas que ele falava eram muito fortes. Certa vez olhou para os líderes religiosos e numa coragem singular, nos seus olhos, diz, raça de víboras. Víboras. Víboras? Como assim víboras com estolas? Como assim víboras? Sumos sacerdotes? Como assim? Em outro momento olha nos olhos e diz, sepulcros com cal por fora, mas por dentro, fariseus, vocês sabem quem vocês são. Sepulcros, nós, os detentores da cátedra de Moisés. Assim foi Jesus. Ao mesmo tempo que causava temores, causava esperança e alegria num povo sofrido que não encontrava solução para os seus problemas.
causava alegria, porque dizia: ei, vocês abandonados, ei, vocês perseguidos, ei, vocês. É só mais um tempo. Vamos só peregrinar esse último tempo. Eu vou para junto do meu Pai, mas quando eu retornar, lá é o lugar de vocês. Esperança, alegria, temor, reconsideração, preocupações. Assim foi. Aquele que em determinado momento pergunta para os seus discípulos: quem dizeis vós que eu sou? O Filho do Deus vivo, disse Pedro. Deus se fez homem, sim. Enviou o seu Filho, sim. Habitou entre nós, sim. Cumpriu-se a Escritura de Isaías 7:14. A Virgem conceberá, dará um filho. E ele se chamará Emanuel, ou o seu nome será Emanuel, Deus conosco. É a plenitude dos tempos, meus irmãos, planejada por Deus com o melhor presente. A régua, o prumo que mediria o mundo, estaria entre nós desde então. A vida humana amaria a Ele, conformando-se à sua pessoa e obra, ou o odiaria com todas as suas forças. Ele é Jesus Cristo. Não há como um santo que um homem produza se tornar como é Jesus Cristo. Não há qualquer divindade descoberta como prodigiosa, milagrosa, que se compare a Jesus Cristo. Um impacto inigualável no mundo. Mais do que dividir o próprio tempo em antes e depois de Cristo, Jesus veio para estabelecer um tempo realmente novo, uma nova era de acesso a Deus e comunhão com Ele. Brincando com vocês, mas é fácil de entender. Há algum tempo atrás, a comunicação era muito dificultosa em todos os sentidos. Porque ou se falava pessoalmente, como estamos falando uns aos outros nessa manhã, ou se enviava uma carta e uma pessoa teria de levar essa carta até o outro lugar, era um sistema de comunicação. Ou muitas vezes, e já com o advento então das telecomunicações e dos códigos, então chegava-se um pouco mais rápido a mensagem, mas ainda assim com muita demora. Hoje, a comunicação está de uma maneira que é possível que assim que nosso irmão Felipe colocar essa mensagem no site, no mesmo momento, o nosso irmão Diogo Inawashiro, que pregou aqui há alguns dias atrás, nos assista lá no Japão. Ele disse que usa parte das mensagens aqui da IPSA lá no Japão. Que comunicação é essa, não é? Nos assusta até. Como é rápido. Algumas igrejas, inclusive, têm seus cultos online até. Nós, por um motivo especial, não fizemos e não queremos até então fazer isso. Mas seria possível estar pregando neste momento e pessoas ao redor do mundo assistindo e entendendo a mensagem de Deus. Essa é a nossa comunicação. Mas ela ainda é horizontal, é entre nós, homens. Basicamente, foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio e deu um acesso ao outro em uma dimensão jamais vista. Mas este outro era o próprio Deus. Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, deu o privilégio aos adoradores do Senhor daquela época de terem o livre acesso ao Senhor. É como se uma banda larga fosse estabelecida com Deus, um Wi-Fi direto, uma imagem que não é imagem digital, não é imagem Full HD, não é imagem 4K, é mais, é plena, é diante do Senhor.
Isso Jesus veio trazer na plenitude dos tempos, uma nova era de acesso a Deus e comunhão com Ele. Tudo o que Jesus fez, falou, derivou-se das Escrituras. Tudo o que Jesus viveu, tudo o que Jesus pregou, tudo o que Jesus passou aos seus discípulos, foi na autoridade de um mestre em Israel. Luz para os povos, caminho, verdade e vida, água, pão, porta, pastor. Há pastor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A plenitude dos tempos proporcionou um pastor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas o ouvirão e o seguirão. Ovelhas de Cristo do ano 2013. A plenitude dos tempos se tornou um privilégio para ti. O Senhor que dividiu os séculos, o Senhor que dividiu a história, é o seu Senhor. De nada adianta vivermos dentro da era cristã sem sermos cristãos. Para que serve ao Ocidente o cristianismo? Se o Ocidente não considera o Senhor do cristianismo, de que adianta o mundo considerar anos, datas, como consideramos 2013? De que serve o mundo comemorar o Natal? Se não conhece o Senhor do Natal? De que serve as pessoas terem templos maravilhosos? E templos são realmente maravilhosos. Preste atenção na arte de um templo religioso. É bonito demais. Mas de que adianta a estrutura física se o seu Senhor é um morto? Ou considerado como morto? Ou tão estranho à vida diária das pessoas que pode ser considerado como um morto? Não foi isso. E não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. O tempo de Deus chamou-se plenitude dos tempos. Deus teria amado o mundo mais nessa época? Não. Deus sempre amou ao mundo. Moisés registra que na criação, a cada novidade, a cada novo dia, Deus expressava a sua satisfação com a frase: tudo era muito bom. A queda, porém, trouxe consigo uma dura pena ao homem. Expulso do jardim, a humanidade teria dificuldade em buscar ao Senhor, conviver com o seu semelhante e administrar a natureza. A quebra dos mandatos trouxe grandes dificuldades para o homem. Cadê Deus? Não conseguia mais. Expulso do jardim, como conviver com o ser humano? Não dava. Pecado, culpa, ódio, raiva. Como conviver com a natureza, a obra criada, perfeita para ser administrada? O homem já passou a não gostar mais da beleza de uma flor, não gostou mais da estrutura das plantas, da vida nas plantas. O homem se perdeu, literalmente se perdeu. Quanto tempo duraria isso? Milênios. Mas Deus sempre amou ao mundo, nunca retrocedeu no seu propósito de redimir o homem dos seus pecados. Haveria um dia em que a relação seria restaurada, na plenitude dos tempos. A relação entre semelhantes seria uma possibilidade, na plenitude dos tempos. E a administração da natureza seria um propósito almejado por seus filhos, na plenitude dos tempos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu isso. Os antigos contavam o tempo, não da maneira como nós contamos, com ponteiros no relógio. Eles contavam o tempo com um recipiente onde ia gotejando os minutos, as horas, dias, semanas, meses e anos. Na perspectiva do apóstolo Paulo, era como se esse recipiente tivesse se enchido. Quando esse tempo se encheu, Deus enviou o seu filho. É como se colocasse um conta-gotas em cima de um copo e ele fosse pingando, pingando, pingando. E a cada medida de tempo desse copo seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Nos tempos mais antigos. Pois Paulo diz, encheu o tempo. O copo ficou cheio. E nesse momento,
da plenitude desse tempo, então Deus mandou o seu filho. Antes disso, Deus havia mandado homens como tipificações do Messias. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué e Davi lembravam o povo acerca do Deus que tinham e da sua relação com ele. A lei determinava limites. Os profetas não cansavam de cantar, de propagar, de escrever a centralidade de Deus. Os heróis da fé de Hebreus 11 viveram isso, esperando a chegada do Messias. Muitos deles morreram na certeza de que Deus orquestrava um plano redentivo para o seu povo. Deus nunca amou menos o seu povo. Deus preparou o mundo através dos séculos para o nascimento de Jesus. A maior intervenção na história não deveria ser uma surpresa. Foi escrito, foi pregado, foi anunciado. Pessoas morreram por ele antes mesmo de ele chegar. A plenitude dos tempos, meus irmãos, se refere ao tempo quando Deus, em sua soberania, terminou os preparativos para executar, finalmente, a redenção. Isso é a plenitude dos tempos. Deus veio preparando o mundo, preparou de todas as maneiras. E no momento certo, absolutamente o momento certo, ali o Senhor enviou o seu Filho. Num dos atos de amor, a maior demonstração do amor de Deus. Uma conta impagável, um preço que a humanidade não poderia pagar, um preço de desobediência pela quebra dos mandatos irreparável, mas havia um sangue a ser derramado pelo Filho de Deus. A cruz foi o local do martírio do Filho de Deus e da redenção dos filhos de Israel. É por isso que quando chamamos de plenitude dos tempos, entendemos a vinda do Messias, entendemos que ali, na plenitude dos tempos, Deus estabeleceu uma nova conexão com o seu povo. Uma ampliação de conexão, um acesso irrestrito e a oportunidade para que aquele povo que não estava mais conectado com Deus, não conseguia conviver com o ser humano e não conseguia conviver com a natureza, tivesse o início da redenção. Por conta disso, meus irmãos, o texto de Paulo aos Gálatas enfatiza estas coisas. A primeira coisa que o texto enfatiza é justamente a plenitude. Deus considerou aquele tempo de tal maneira que usou um império, que usou uma língua, que usou a atual estrutura, porque provavelmente Jesus, Paulo e tantos outros pregaram dentro das sinagogas por bastante tempo. Em determinado momento, Deus permite que o local de adoração caia, é o ano de 70, onde o templo vai abaixo, e então, da plenitude dos tempos, aonde o cristianismo se estabeleceu, daquele momento para frente, como um sol que irradia raios, ele vai para o mundo inteiro. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, diz Paulo aos Gálatas. Quem é este Filho? O que o Filho fará? Qual é o ministério do Filho? É o que o texto diz aí em Gálatas 4, versículo 4, né? Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A primeira coisa que o Messias veio fazer na plenitude dos tempos foi ser a solução para o problema do mal. A iniquidade não tem limites. O homem, em seu estado natural, é mau e pratica o mal e se especializa em fazer sempre o que é mal, porque o seu coração é desesperadamente corrupto, diz a Escritura.
somente uma intervenção externa poderia alterar uma essência terrivelmente dominada pelo pecado desde a queda. O estado espiritual do homem é degenerativo, autodestrutivo e contaminante. Não há ninguém saudável no mundo. Está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que o Filho veio fazer? Ser a solução para este problema. O que o Filho faz hoje é a solução para o coração corrupto. O que o Filho faz hoje na vida de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor? Restaura os mandatos, produz a redenção. Se você estivesse entrando pela primeira vez nessa igreja, nessa manhã, tenha vivido todos os anos da sua vida até hoje, sem buscar ao Senhor, você está sem contato com Deus. Sem amar o seu semelhante, você está sem contato com o seu próximo. Sem cultivar a natureza como se cultivasse da sua hortinha, do seu jardim, você está sem contato com a criação. No mesmo momento em que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, todas essas linhas quebradas são restauradas. No momento em que tu aceitares o Senhor Jesus como teu Salvador, imediatamente se reconecta com Deus. Você tem livre acesso ao Pai, você passa a falar com Ele em nome de Jesus. No mesmo momento em que tu aceitas o Senhor Jesus como seu Redentor, no momento em que você aceita o privilégio de ser considerado um filho adotivo de Deus, conforme diz Gálatas 4:1-7, você tem a condição de se relacionar com o seu próximo como criação de Deus, com o mundo como criação de Deus, como criaturas de Deus, onde Deus também está, onde Deus age. E com o seu próximo, aquele que já aceitou a Cristo como seu Salvador antes de você, como seu irmão. E a mesma coisa em relação à natureza. Você não será mais um agressor, um inimigo da natureza, mas poderá viver em comunhão com ela. Porque ela também anseia pela redenção. A natureza está como está por consequência do pecado do homem. Veja quantas coisas positivas acontecem na vida de alguém que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é que ele só vira um crente. Não é que ele só troca de religião. Não. O que acontece com alguém que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele aceita que a plenitude dos tempos foi idealizada por Deus para te redimir. Se converter, aceitar a Cristo como Salvador, é muito mais do que ir a uma igreja. É muito mais do que se tornar um presbiteriano, um batista. É muito mais. É ganhar, receber de novo, talvez pela primeira vez, o acesso ao Senhor, de maneira plena e total. Foi isso que Jesus veio fazer na plenitude dos tempos, ser a solução para o problema do mal. Como ele fez isso? Se tornando um filho de Belém, o menino de Belém. Aquele que nasceu de mulher, como diz as Escrituras. Aquele que nasceu sob a lei, como diz as Escrituras. E por isso seu pai e sua mãe o levaram quando ele tinha 8 dias. Ao templo a ser circuncidado. E por isso eles o levaram para ser consagrado. E então Simeão e Ana profetizaram a presença dele. E Simeão chega a dizer, posso até morrer agora, porque vi a salvação. É quando ele toma o menino nos braços. O menino de Belém cresce e se torna homem entre os homens. E a Escritura nos mostra como foi isso e a maneira maravilhosa. Ele não tinha só aparência de homem. Ele era homem mesmo. Sujeito às fragilidades da raça humana, menino, adolescente, jovem, adulto, feliz, triste, cansado, animado. Jesus veio a este mundo a realizar a missão de salvar o homem, tornando-se ele próprio um homem. Várias heresias surgiram, dizendo,
sabe por que ele suportou a cruz? Ele não era homem. Ele tinha Deus, ele usava da força de Deus. Então, os cravos não doíam nele. Ele era como uma aparência de homem. Mas não, a palavra de Deus diz, nascido de mulher. Homem, homem mesmo. Homem, pessoa mesmo. Também isso estava no plano de Deus. Paulo aponta para isso com a expressão nascido de mulher. Essa expressão nos aponta para um dos maiores mistérios dessa vida. Por séculos, realmente, os teólogos têm debatido em cima dessa expressão, que nós chamamos de o mistério cristológico, e não têm conseguido entender suficientemente a essência desse Deus que se fez homem. Essa, porém, é a essência do cristianismo, meus irmãos. Deus adentrou ao tempo, se fez um de nós. Ao vir para este mundo, Jesus entrou pela porta comum, da qual todos entram. Nasceu de mulher. Calvino usa a seguinte expressão para isso. Jesus se vestiu de nossa natureza. João diz, e o Verbo se fez carne. Tudo isso nos aponta para a real e específica encarnação de Cristo. O maior de todos os mistérios da teologia, talvez. Ele não apenas se pareceu com um homem. Ele foi um homem, de fato, em todos os sentidos. Tanto sua divindade quanto sua humanidade eram absolutamente necessárias para a obra que precisava realizar. Era Deus e homem e pleno Deus. Para quê? E aí nós finalizamos essa meditação com a ideia de Gálatas 4, 1 a 7, para nos adotar, para que Deus nos adotasse. Alguns, inclusive, não entendem bem isso e acham que nós não somos filhos adotivos, somos filhos legítimos de Deus. Não somos. Não temos a genealogia a nosso favor, não somos judeus via de regra, somos gentios. Brincando com você, mas para você e eu entendermos isso de maneira bem clara. Tem uma parábola que diz que um homem servia uma grande ceia. E ele mandou os seus funcionários procurar pessoas específicas, convidados específicos para virem à sua grande ceia. Ele foi e convidou, e um não pôde porque tinha comprado terra, outro não pôde porque tinha comprado bois, e outro não pôde porque tinha se casado. Então o funcionário volta e diz, Senhor, ninguém pode vir. Tá bonita a mesa, mas ninguém quer essas guloseimas aí. O povo não gosta mais de picanha, O povo, não sei, não gosta mais dos doces maravilhosos da videira. Não sei o que aconteceu, mas não está querendo, não. Aí o dono dessa ceia diz, agora vai e convida os pobres, os aleijados, e traga todos aqueles que não são esses privilegiados, que têm tantas coisas para fazer. O homem vai atrás. Chama e realmente vem as pessoas. Fica imaginando essa cena, o pessoal chegando não com roupa bonita, chegando não com aparência agradável, chegando assim, entrando daquele jeito meio sem jeito. Aí diz, olha, está todo mundo aí. Mas ainda tem lugar. Vai aos becos agora, vai aos lugares mais distantes, inóspitos, e traga todo mundo, porque eu quero a minha casa cheia. Aí o funcionário vai e traz, e então a casa é cheia. Essa parábola tem um sentido. O Senhor Jesus veio e se tornou a ceia, se tornou o alimento para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não o aceitaram. Aí o Senhor diz, mas a minha casa terá uma ceia. Vai aos lugares mais distantes e traga os aleijados, traga os que não seriam convidados normalmente para essa ceia. E então o homem vai e traz. Esses somos nós. Nós não somos os primeiros convidados. Nós somos os outros. Nós somos os aleijados, os que não conseguem andar direito. Nós somos os torpes de entendimento. Nós somos os gentílicos. Até hoje somos considerados assim. No entanto, é a esses que Deus preparou a ceia e disse, venham, participem deste privilégio maravilhoso. Assentem-se comigo. Essa foi a principal missão do Filho Eterno, tornar-nos filhos, nele, adotados. Ele expressa, então, o benefício concedido de uma forma negativa, no primeiro momento, no texto, a resgate, e de outra forma positiva, como a adoção.
O resgate da lei dos rudimentos do mundo, que escravizava o homem, aconteceu porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, num texto anterior. A maldição que Cristo assumiu foi o pagamento do resgate da tutela dessa lei. Ao mesmo tempo que fomos livrados da escravidão por esse ato de Cristo, também fomos elevados à categoria de filhos agora por adoção. Tanto o resgate de escravos como a adoção de filhos são aspectos legais comuns no tempo do apóstolo Paulo. Por isso ele está falando isso aos Gálatas. O que a adoção sugere, meus irmãos, é exatamente a maioridade do cristão, que em Jesus deixa de ser escravo sob os rudimentos do mundo e passa a desfrutar da verdadeira liberdade do Filho em todos os seus direitos. Enviando Jesus ao mundo, Deus não só resgatou o homem da escravidão da lei e do mundo, ele elevou o homem à categoria de filho, como deu plena garantia disso enviando o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em outro momento. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Irmão, quero finalizar essa meditação dizendo para você o seguinte. A certidão de nascimento do Filho de Deus é o Espírito Santo que habita no nosso interior. E por isso nós clamamos como os Gálatas e como o próprio Cristo, Abba Pai. Abba Pai é uma expressão íntima de um filho para o seu pai. O Espírito Santo, também chamado por Paulo de penhor da nossa herança, é a garantia que somos herdeiros de Deus e que certamente receberemos essa herança. É importante ou não é considerar o que foi a plenitude dos tempos? Nunca houve e nem haverá outro como Jesus. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou no primeiro século. Impactou e dividiu a história, colocou-se no meio de 2 testamentos, gerou uma nova contagem cronológica para os calendários do mundo. Este foi o impacto histórico de Cristo para a humanidade. Toda uma civilização foi construída sobre as bases do cristianismo. Os melhores conceitos de adoração a Deus, de amor ao próximo e de convivência pacífica com a existência se devem a Ele, o Redentor. A civilização ocidental, nós, que tem estado na vanguarda do mundo desde o estabelecimento do cristianismo, deve sua própria origem ao cristianismo de Jesus. Na verdade, mesmo que não saiba, o mundo tem uma dívida impagável com o homem de Nazaré. Dá para imaginar um budismo sem Buda, dá para imaginar um islamismo sem Maomé, dá para imaginar correntes religiosas sem pontífices. Muitas religiões passariam muito bem sem seus fundadores, pois não dependem deles, e sim do ensino deles. O cristianismo, porém, não existe sem Cristo. De fato, seria mais fácil separar todos os raios de luz que atravessam o espaço e deles remover uma das cores primárias do que retirar do mundo o caráter de Jesus, diz um homem chamado Bancroft, no seu livro Teologia Elementar. É assim, meus irmãos. Às vezes, as pessoas se dizem cristãs porque fazem certas obras ou têm certos comportamentos, mas isso é um equívoco. Ninguém é cristão por algo que faz, e sim pelo que é. Ninguém é cristão porque frequenta uma igreja. É cristão porque aceitou Cristo como seu Salvador. Qualquer instituição do mundo pode viver sem seu fundador, porque pode pegar seus escritos e fazer aquilo que ele mandou fazer. Mas no cristianismo, ninguém consegue ser cristão sem o próprio Cristo. Esse é o grande benefício da plenitude dos tempos. Não somos salvos pelos ensinos de Jesus. Nós somos salvos por Jesus.
Por isso ele é presente e necessário nos nossos dias. O cristianismo é Jesus. Para aplicar, Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? E eu pergunto: quem ele é, cristão? Quem ele é para nós, cristãos? João escreveu que a vinda do Filho do Homem foi uma prova de amor de Deus por nós, em João 3,16. E a minha pergunta: nós amamos como e por que ele nos amou primeiro? E uma última aplicação: a vinda de Jesus na plenitude dos tempos impactou a existência. Isso está registrado em João 1. Mas qual é o impacto da vinda de Jesus sobre a minha vida? Jesus é o Cristo dos tempos ou é o meu Salvador? Jesus é o Senhor da história ou é o Senhor da minha história? O Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio para ser o Salvador do mundo ou o meu Salvador? Essas coisas definem o que foi a plenitude dos tempos e as consequências dela para nós. Eu retomo o texto de Gálatas e o lerei novamente para fixação, se você quiser acompanhar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O tempo de Deus, o Filho de Deus, que trabalha como solução para o problema do mal, que nasce como menino de Belém, que se torna homem entre homens para ser o seu Redentor. Por isso seu cristianismo vale a pena. Por isso ser cristão, e eu ressalto para ajudá-lo a entender o momento da sua própria vida. Ser cristão não é só vir e participar dos cultos. Ser cristão não é só se tornar membro dessa igreja. Ser um cristão genuíno é usufruir a condição de filho. Seja filho, seja filha, mais do que seja integrante de uma denominação. Porque foi para isso que Deus, na plenitude dos tempos, o enviou. Para ser o seu Redentor. Não perde isso. Não deixa isso passar. Isso é para o tempo que se chama agora. Vamos orar ao Senhor e vamos louvar o Senhor com uma canção. Poderoso, ao olhar para o texto de Paulo que fala aos Gálatas, intriga a nossa consciência essa terminologia, plenitude dos tempos. Parece que o Senhor preparou realmente o mundo para este momento. O mundo estava cheio da sua glória de tal maneira que o Senhor fez isso. Enviou o seu Filho e o seu Filho nasceu de mulher. Isso é uma diferença muito grande entre ser o seu Filho e nascer de mulher, Senhor. O seu Filho vem da glória, a segunda pessoa da Trindade, que estava na criação. O seu Filho assentava-se no trono com o Senhor. O seu Filho vem da essência do Senhor. E então condensa-se em ser humano, se torna um de nós, vive como nós. Senhor, não é fácil entender isso. Nasce sob a lei. Inclusive, isso também é estranho, difícil compreender que o Senhor colocou o seu Filho nessa situação. Só dá para entender quando começamos a perceber que tinha uma missão para isso. Um resgate daqueles que estavam sob os rudimentos da lei. Só dá para entender isso quando entendemos que a partir disso seríamos chamados filhos do Senhor. Adotivos por Cristo, adotados como que enxertados numa planta. Senhor, por isso nosso coração tem mais gratidão, porque somos filhos. E conseguimos entender isso porque o Espírito de Deus aplica isso no nosso coração, a ponto de conseguirmos também te chamar de Pai. Como te chamaríamos de Pai sem Cristo? Te chamaríamos de inimigo.
Te chamaríamos de opressor? Te chamaríamos de juiz? Seríamos condenados pelos juízos do Senhor? Mas não. Nós não somos mais escravos, agora filhos e herdeiros. Senhor, a nossa gratidão por isso, porque o Senhor, na plenitude dos tempos, se lembrou de nós, os fracos, os perdidos da casa de Israel. Senhor, obrigado porque o Senhor nos inclui de uma maneira nova e agora tudo se fez novo para nós, porque nós estamos no Senhor agora. Quero te louvar por isso e rogar ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, principalmente aqueles que estão em dúvida em relação à sua vida cristã, à sua vida espiritual. Pedir que o Senhor venha com graça e convença os nossos corações para que mude os nossos corações e coloque-os numa perspectiva real de filiação do Senhor, para que não andemos mais perdidos. Ajuda-nos a perceber que a perdição leva à destruição. Ajuda-nos a perceber que o ato de o Senhor nos encontrar nos leva à Tua presença. Alguns de nós precisam retornar dos caminhos que estão andando, Senhor. Alguns de nós se afastam mais do Senhor do que deveriam. Alguns de nós andam menos com o Senhor do que deveriam. Ajuda-nos a voltar. Põe um ponto de restauração na nossa vida, um ponto de retorno, para que possamos não só virar nossos olhos, mas também caminhar com os nossos passos para próximos de Ti. Senhor, ajuda-nos a viver a plenitude dos tempos aqui, dentro do nosso coração, com alegria, com gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Afinal de contas, a plenitude dos tempos não foi um momento só. Ela pode ser um momento estendido às nossas vidas hoje. Hoje pode ser plenitude dos tempos para alguém que não sabia que o Senhor tinha enviado o seu Filho para nos resgatar e nos fazer filhos do Senhor. Oramos assim, esperançosos na Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.